Oi, gente, olha eu de novo. Vamos agora voltar para o nosso estudo da evolução histórica do Estado. Vamos entender e estudar o que foi o Estado moderno e a formação desse Estado. Só um comentário agora de início dos nossos vídeos. Acabei de chegar da faculdade, hoje eu dei aula de prática, dia de sexta eu ministro aula de prática para os alunos e essa prática ela engloba desde o início do processo, desde a petição inicial e até a prolação da sentença. Então, todas as peças, todas as petições trabalhadas até a prolação da sentença a gente vai trabalhar nessa aula. Em relação ao direito civil, é uma prática civil, então, como diz respeito às matérias que eu trabalho aqui no escritório, é algo bem realmente prático, a gente leva exemplos, faz peças. Hoje, inclusive, a gente trabalhou uma peça de obrigação de fazer. Então, assim, daqui a uns anos, porque é uma matéria mais no final do curso, do 7º período, vocês vão ter essa matéria, espero que vocês gostem, espero que vocês se divirtam também, porque como é algo mais prático, é uma matéria que acaba sendo bem dinâmica. Mas vamos ao nosso conteúdo, ao Estado moderno, a essa concepção de Estado que nós temos, em que os estudiosos sobre a teoria geral do Estado apontam o quê? Que foi a partir do Estado moderno que nós tivemos um ideal de um Estado mais organizado, segundo os padrões de hoje. E por que aconteceu no Estado moderno? Porque ali a gente vai ter a consolidação do que era o Estado e a gente vai ter também pensadores, filósofos que começaram a estudar o Estado diante de todo o seu poder conquistado, diante da organização política dessa nova entidade, diante desse novo poder ali gerado. Então, gente, esse período ele foi muito importante. Lembra naquele primeiro vídeo de evolução histórica do Estado que eu coloquei que muitos doutrinadores, muitos filósofos dispõem o quê? Que a evolução do Estado ela para aqui no Estado moderno, que é a concepção que a gente vai ter de Estado. E que depois a gente tem uma figura de um Estado moderno garantista, que é um Estado moderno em que ele vai ter uma fundamentação em direitos, que aqui a gente vai ter um Estado moderno iluminista, que vai garantir os direitos. Nós temos um Estado moderno constitucional. Então, o Estado moderno, ele vai ser revolucionário nesse sentido de uma organização política, até porque nós temos esse início do estudo do Estado aqui. Então eu digo que, professora, a gente coloca que o Estado só surge com a Idade Moderna? Não, nós estudamos outras formas de Estado. Disse para vocês que o Estado ele surge à medida que a sociedade necessita de uma organização política, que uma sociedade fica complexa e exige essa criação de um poder comum. Mas é na Idade Moderna que nós temos esse estudo sobre o Estado, a partir do movimento da Paz de Westfália. Mas, professora, como que se deu o Estado moderno? Então, gente, primeiro, para a gente entender a formação de um Estado moderno, de um Estado absolutista, porque quando a gente vê um Estado na época da Idade Moderna, a gente vê um Estado absoluto, com um poder central extremo. E como que surge esse Estado com esse poder centralizado, com esse poder absoluto nas mãos de somente um rei, de somente um imperador, sendo que antes nós tínhamos uma divisão de poder, nós tínhamos um reino que era dividido em feudos, uma multiplicidade de poderes, em que cada feudo tinha sua forma de organização política, econômica, como que um processo que tornou um local totalmente ruralizado
vai fazer com que surja um estado, um reino com poder central. Como que foi esse processo? Então vamos entender como que se deu o fim da Idade Média, o fim do feudalismo e o início, a consolidação de um estado moderno, de um estado absoluto. Então, gente, nós estudamos que a Idade Medieval, que o Estado medieval, ele foi marcado pelo feudalismo, em que, vou pegar de novo aqui o desenho, em que nós tínhamos vários reinos e que esses reinos possuíam os feudos, que eram propriedades rurais, mas nós tínhamos essa multipolaridade de poder, nós tínhamos essa multiplicidade de poder dentro de um mesmo reino. Tínhamos a figura do rei, mas esse rei não exercia um poder central, ele exercia uma administração, uma cobrança de impostos, fazia leis, mas a organização política, a organização jurídica em si era em cada feudo. Tudo bem, nós tínhamos que a economia era uma economia rural, ou seja, cada feudo desenvolvia a sua subsistência, cada feudo desenvolvia o seu cultivo e eles viviam mais de uma forma particular, individualizada, como se cada feudo se organizasse. Realmente havia essa organização econômica de cada feudo, tendo em vista que até a sua moeda eles tinham, então cada feudo poderia ter uma moeda diferente. Mas começaram a surgir, do meio da Idade Média para o seu final, pequenos comerciantes. Esses feudos, como eu disse para vocês, eles eram formados dentro do reino e entre esses feudos haviam estradas. O Império Romano, ele foi bem conhecido, ficou bem reconhecido com a sua estrutura de estradas que ele fazia na época, ao desenvolvimento dessa engenharia. Então, um dos principais desempenhos do Império Romano era a feitura de estradas, até porque como havia a expansão territorial, era necessário que tivesse boas estradas dentro do Império Romano para que as pessoas se locomovessem, para que houvesse um comércio ali entre aquelas províncias, aquelas cidades que pertenciam ao Império Romano. Quando a gente tem a formação do feudalismo e a formação desses reinos e esses feudos dentro desses reinos, o rei desses reinos e os senhores feudais, eles não tinham um cuidado com essas estradas, então ficou algo mais deteriorado. Mas havia essas estradas entre os feudos. E começa a surgir a figura desses comerciantes, que eram indivíduos que advieram desses grupos bárbaros, mas também de alguns grupos romanos. E o que acontece? Esses indivíduos, eles não queriam se sujeitar à relação de sucerania e vassalagem. E eles não queriam se tornar servos de senhores feudais. E eles começaram a desenvolver uma espécie de comércio dentro desses reinos, entre um feudo e outro. Mas, professora, o que eles comercializavam? Era mais uma questão de artesanato, uma questão, eles faziam em questão de tecidos. Então, assim, através de seus meios de produção, eles começaram ali a se organizar e a fazer a venda desses produtos. Então, começa de uma forma informal, esses comerciantes fazendo a venda desses produtos, e para eles era até de uma certa forma difícil, porque nós tínhamos a figura da Igreja Católica, em que a Igreja Católica proibia o lucro. E para esses comerciantes, a venda de seus produtos ficava difícil diante dessa proibição do lucro da Igreja Católica. Por quê? Eu não disse para vocês que as estradas estavam deterioradas, que tinha uma dificuldade de acesso diante disso de um feudo e de outro? Então,
Isso fazia com que o custo de produção para esses comerciantes aumentasse. Então, quando o custo de produção aumenta, o custo da venda também deve ser aumentado. Mas, de acordo com os princípios religiosos da Igreja Católica, isso seria proibido. Essa obtenção de lucro em cima do próximo era proibida, porque era pecado. Então, ali, esses comerciantes tinham uma certa resistência com os princípios católicos, com os princípios da Igreja Católica. Mas eles vão se desenvolvendo. Esses produtos que às vezes não tinham dentro dentro dos feudos, eles começam a levar, começam a fazer a venda, e entre eles mesmo, esses comerciantes, eles vão fazendo a venda desses novos produtos, desses artesanatos. E eles começaram a se estabelecer nessas estradas. Eles começaram a se fixar nessas estradas, dando origem aos burgos. O que seriam esses burgos? Seriam vilas em que eles formavam, ou seja, pequenas cidades dentro dessas estradas dos reinos, e ali eles mantinham a sua forma de organização, eles mantinham a sua subsistência, ou seja, eles de uma certa forma formaram pequenas cidades entre um feudo e outro, que eram chamadas de burgos. Daí nós temos o nome de burguesia, que é o que a gente tem hoje desse conceito. Mas essa burguesia, então, ela vem desses comerciantes. E um fator primordial para o fim do feudalismo e a ascensão do Estado moderno, a ascensão do Estado absolutista, foi a ascensão da burguesia e a ascensão do comércio dentro desse Estado medieval. Essa burguesia, então, ela começa a ganhar mais força, o comércio começa a aumentar. Alguns servos dentro do feudo começam a visualizar esse aumento de poder entre os burgueses. Eles começam a ver que eles poderiam se desenvolver, eles poderiam crescer, que diferente às vezes do que era pregado pela Igreja Católica, de que você nasce servo e você deve morrer servo, a burguesia, ela encontrava um espaço econômico, ela tinha uma condição de vida melhor do que aquele servo. Então, o que acontece? Alguns servos rompem esse sistema de lealdade, rompem esse sistema de compromisso que nós dissemos, do colonato e do comitatus com os senhores feudais, e vão migrando para esses burgos, para essas vilas, e se tornando também burgueses. A burguesia, então, começa a ganhar muito poder dentro desses feudos, principalmente porque eles vão ganhando dinheiro com o comércio dos seus itens, dos seus produtos, seus artesanatos. E o que acontece? A burguesia percebe que eles precisam de um governo único, eles precisam de um governo central. Então, começam a patrocinar os reis daqueles reinos. Eles, por si só, já pagavam impostos para esses reis, devido a essa cobrança de impostos que o reino fazia. E, além disso, eles começam realmente a patrocinar os reinados, começam a investir nas estradas, começam a investir no que a gente tem e vai dar início à Idade Moderna, no início das grandes navegações, porque foram as grandes navegações que fizeram com que o comércio também aumentasse. Então, nós temos aqui um processo que foi lento, como eu disse para vocês, dentro da história nada acontece do dia para a noite, então a gente tem essa solidificação da burguesia, essa ascensão da burguesia ao comércio, essas pessoas que deixam de ser servas e passam a integrar a burguesia, até mesmo alguns senhores feudais que eram vassalos de outros senhores feudais começam a integrar esses burgos,
podendo comercializar. Então a gente tem o fortalecimento e o fortalecimento das cidades, porque eu não disse para vocês que a burguesia ela deu início à formação dos burgos, que seriam cidades formadas dentro dos reinos. Então, aqui a gente tem já um êxodo rural. Antes, para o feudalismo, nós tivemos um êxodo urbano. Agora, aqui a gente vai ter esse êxodo rural. As pessoas começam a sair dos feudos e a se integrar nesses burgos, nessas cidades. Mas o que eu quero dizer para vocês, e que é o ponto central da origem desse Estado moderno, foi o patrocínio da burguesia em relação ao rei, porque é a burguesia que vai começar a garantir o poder desse rei, que vai custeá-lo, principalmente com pagamento de impostos. Então, nós temos a aliança da burguesia com o rei. E isso faz com que o rei obtenha poder e faz com que o rei una a um poder central. Ele retoma agora aqui esse poder único, esse poder central. A Igreja Católica, gente, começa a também apoiar esse rei. E o que acontece? A Igreja Católica ela age de uma forma política também. Lembra que eu disse para vocês que era uma aspiração da Igreja Católica durante o Estado medieval, durante o período medieval, que se criasse um poder único que pudesse comandar aqueles cristãos, sendo que todos ali já tinham aderido ao cristianismo. Então era essa aspiração da Igreja Católica, em que através de uma autorização divina, através de uma legitimidade dada pelo Papa, haveria o surgimento de uma figura central, de um líder que ia regular todos esses cristãos, todo um Estado, e que esse líder tivesse uma espécie de poder divino também para regular esse Estado. Mas o principal era uma legitimidade dada pelo Papa, pela Igreja Católica. Então, a Igreja Católica aproveitou-se disso também, dessa união da burguesia com o rei, com o reino que existia à época, e também fortaleceu esse reino. Então, aqui a gente também tem essa influência da Igreja Católica, essa legitimidade de poder em que é dada ao rei. E eu falo que é tudo uma construção ao longo do tempo, porque a princípio os reis não levaram com uma boa fé essa influência católica. Por quê? O catolicismo, a Igreja Católica, como tinha essa aspiração de um poder único, influenciava os reis a realmente ter o controle do poder, mas os reis não estavam muito adeptos dessa teoria. Para eles já estava o suficiente aqueles feudos, aquela cobrança de impostos. Mas a partir do momento em que a gente tem essa influência da burguesia, essa cobrança da burguesia para uma expansão comercial, para o desenvolvimento econômico, nós temos o patrocínio dessa burguesia, nós temos o êxodo rural, tudo estava alinhado para essa tomada de um poder, para esse poder central. Então, gente, foi um processo gradual. Então, a gente tem o surgimento desse Estado moderno. E o que é esse Estado moderno? É um Estado com poder absoluto, que nós temos, nesse primeiro momento, o regime do absolutismo. Esse regime do absolutismo era o poder total, o poder absoluto nas mãos do rei, nas mãos desse soberano, em que nós não tínhamos uma garantia de direitos, as pessoas tinham a ideia de cessão da sua liberdade em nome do Estado. Lembra que nós estudamos Thomas Hobbes, em que ele defende esse poder soberano supremo, esse poder soberano absoluto? Porque Thomas Hobbes foi um estudioso
do Estado moderno nesse estágio do absolutismo. E ele dispõe que as pessoas precisavam abrir mão da sua liberdade em nome do Estado, que o Estado regularia tudo e todos. Então aqui o principal fator desse Estado moderno, nessa primeira fase de um Estado moderno absoluto, é esse poder central nas mãos de um soberano, nas mãos de um líder. E nós temos como outra característica do Estado moderno que são territórios bem definidos. Então, a partir do momento em que a gente tem essa unificação do poder e um exercício ilimitado do poder, a gente vai estabelecer aqui um território específico para esse Estado. Então, a gente vai ter essa delimitação territorial determinada, criando as fronteiras em si. Outro ponto que nós temos também é um exército poderoso. Um poder soberano, um Estado moderno, ele começa a investir num exército. Por quê? É o exército que vai proteger as suas fronteiras, que vai proteger o seu povo. Então, um Estado moderno absolutista, ele vem com esse viés de incentivo ao exército, de dar força para esse exército, a esses militares, em questão de proteção também. Outro exemplo de características do Estado moderno é que, a partir desse momento, a gente vai ter a figura do aparelho do Estado. Professora, o que seria isso? Seria a organização desse Estado. Aqui a gente vai ter a distribuição de tarefas dentro desse Estado. Nós temos uma administração mais organizada. Como assim? Lembra que nos feudos, na época do feudalismo, cada feudo possuía a sua organização econômica, cada feudo possuía a sua organização jurídica, sua moeda. Agora, aqui nesse Estado moderno, como a gente tem a direção de um poder central, de um poder único, o que acontece? A gente vai ter a criação da moeda própria daquele Estado, porque eles precisavam de movimentar. Era uma cobrança da burguesia essa regulamentação econômica, porque eles estavam numa ascensão do comércio, eles precisavam se organizar economicamente. Então, quando eu digo nós teremos um aparelho do Estado, nós temos a formação e a escolha da moeda oficial, nós temos a formação dos bancos para o quê? Fazer empréstimo para a burguesia também fazer empréstimo para outras pessoas. Então, é a dinâmica da vida em sociedade ali que estava totalmente desorganizada na época do feudalismo, na época medieval, agora começa a se estruturar nesse Estado moderno. Então, a gente vai ter a criação dos tribunais, que seriam esses órgãos julgadores para o reino, ao invés de nós termos somente juízes em cada feudo, agora a gente tem uma questão de um tribunal em si para reger esse reino. Nós temos essa criação dos bancos, instituições responsáveis pela administração desse Estado. Nós temos agora uma cobrança a mais de impostos, nós temos também serviços gerados através dessa cobrança de impostos, mas o que eu quero dizer para vocês é que apesar dessa estruturação do Estado, dessa divisão de tarefas, dessa divisão de serviços, nós aqui não temos atendimento aos direitos dos indivíduos, porque é um Estado supremo, é um Estado absoluto, em que não se importava no acolhimento dos direitos das pessoas. Até esse momento, a gente não tem como um fator relevante o atendimento dos direitos dos indivíduos. É como se não passasse pela cabeça do Estado e não passasse pela cabeça, pela noção das pessoas, a necessidade de criação de direitos, até porque eles
requereram, de uma certa forma, como foi a burguesia, a criação do Estado. Então, naquele momento ali da história, naquele momento da Idade Moderna, o que era preciso era de um Estado com poder central. Então, quando a gente fala em um Estado de direito, a gente fala de uma necessidade que foi criada posteriormente, que nós veremos logo em seguida. Então, aqui o que importava era um exercício supremo do poder. E professora, como que surgiu então esse conceito de Estado que nós temos hoje? Gente, só vou verificar se ainda está filmado pela questão tecnológica mesmo. Tudo certinho, a gravação ainda continua. Eu precisava terminar esse tópico para a gente começar a paz de Westfália. Então, nós tivemos um momento muito importante dentro da Idade Moderna, que foi a paz de Westfália. Foi através da paz de Westfália que nós tivemos a concepção do que é o Estado, do conceito de Estado hoje, e nós tivemos o ideal de legitimidade. Lembra que eu estudei com vocês que Max Weber, ele dispõe sobre a legitimidade, que seria a aceitação das pessoas? Então, é através da paz de Westfália em que surge a execução dessa legitimidade, e uma legitimidade tanto interna, ou seja, os indivíduos daquele Estado reconhecem o soberano, como também uma legitimidade externa. Nasce aqui o ideal de soberania. Mas vamos entender o que foi essa paz de Westfália. Gente, nessa época, como eu disse para vocês, a Igreja Católica, ela exercia um grande poder sobre o Estado. E a Igreja Católica, ela legitimava aquele soberano. Como eu disse, era uma aspiração da fé católica, da Igreja Católica, principalmente no exercício do seu poder, era uma aspiração essa criação de um poder único. Então, como nós tivemos uma aliança também da Igreja Católica com os reinos, com o rei e o imperador, a Igreja Católica era como se legitimasse o poder exercido por aquele imperador. O Papa dava uma autorização divina para o exercício daquele poder. Então, naqueles reinos ali da Europa Ocidental, nós tivemos a grande fé católica. O catolicismo era muito forte ali. Quando nós tivemos a queda do Império Romano Oriental, desse Império Romano Bizantino, nós também tivemos a formação de reinos, e um desses reinos tinha uma família que exercia um poder ilimitado, que eram os Habsburgo. E esses Habsburgos, eles exerciam esse poder no Império, no Sacro Império Romano Germânico. Só retomando aqui, porque houve uma confusão, porque o nome acaba sendo meio difícil, né? Um nome austríaco, alemão. Então, retomando, a Igreja Católica exercia um grande poder ali dentro daqueles reinos, e quando a gente tem a queda do Império Romano Oriental, lembra que eu disse para vocês que o Império Romano foi dividido em Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental? Então, nós também tivemos a queda desse Império Romano Oriental, que foi dividido em reinos. Ali nós não tivemos a figura do feudalismo, mas posteriormente foi dividido em feudos. E um desses reinos era o Sacro Império Romano Germânico. Esse Sacro Império Romano Germânico, ele era liderado pela família dos Habsburgos.
dos Habsburgos. É complicado, gente, o termo, mas é Habsburgos. Então, essa família exercia esse domínio dentro desse império. E era um império em que a fé católica era dominante. Era um império que adotou para si essa religião católica. Então, partindo dessa premissa, existiram vários impérios em que adotavam e vários reinos que adotaram essa fé católica. Porém, à medida em que a Igreja Católica ela vai tomando algumas atitudes exorbitantes, vai extrapolando o seu poder, nós vamos tendo a figura da Inquisição. Muitas pessoas contrariaram com esse poder desenfreado da Igreja Católica. E nós temos o surgimento dos primeiros reformadores da religião católica, que nós temos o início desse protestantismo. Então, vamos partir dessa premissa do descontentamento da fé católica. Durante as missas, durante as doutrinações em que a Igreja Católica fazia, primeiro, as missas eram feitas em latim. Então, ninguém tinha o conhecimento de latim. Ninguém, não era a língua dos reinos. E então, assim, as pessoas, quando elas estavam numa celebração religiosa, elas não tinham nem noção do que era falado. Então, a Igreja Católica, à época, ela não tinha essa função de cientificar as pessoas. Elas só queriam exercer o domínio sobre elas. Até porque, primeiro, se você não consegue ter um diálogo com alguém, se você não consegue passar uma mensagem para alguém, que seria o objetivo de uma celebração religiosa, ali você não quer ter uma relação de passagem de conhecimentos, porque você impede que aquela pessoa absorva o conteúdo. Então, para começar, não havia essa transmissão de conteúdo. O que a Igreja Católica pregava era verdade e pronto. Então, as pessoas aceitavam, até porque não tinham conhecimento do que estava na Bíblia, não tinham como interpretar o que estava na missa. Outro fator que distanciava também e fazia com que as pessoas tivessem essa dificuldade de acesso ao conhecimento era porque até durante as celebrações, o Papa, os padres, eles celebravam a missa de costa para as pessoas. Então, eles não tinham nem a consideração de fazer essa passagem de conhecimento olhando olho no olho. Porque o conhecimento não precisava ser passado ali, não era o objetivo de cientificar, mas sim o que? Dominar. Então, gente, vamos partir dessas duas premissas. Começo de uma insatisfação das pessoas e esse poderio da religião católica, da Igreja Católica. Nós temos o surgimento da prensa. O que seria essa prensa e essa máquina? Gutenberg ele desenvolveu essa prensa, essa máquina em que ele poderia desenvolver novos livros. Então, isso fez com que ele tivesse um feeling, no sentido de que ele poderia levar a Bíblia para diversas outras regiões. Então, através dessa prensa criada por Gutenberg, ele proporcionou acesso à Bíblia a vários reinos, a várias pessoas. Então, algo que era mais restrito pôde ter tido acesso. Aliado a isso, nós temos a figura de Martim Lutero. Martim Lutero foi o pioneiro do protestantismo. Foi ele que traduziu a Bíblia, porque antes a Bíblia estava em latim. Então, o que ele pensou? Vou dar conhecimento do conteúdo bíblico para outras pessoas. Se eu tenho acesso ao latim, porque eu domino o latim, eu posso levar o que está aqui
para as outras pessoas na linguagem delas. Então, Lutero foi importantíssimo para esse apogeu da religião protestante, para o declínio da religião católica, da Igreja Católica à época, porque ele vai traduzir a Bíblia, ou seja, eu vou dar conhecimento do que está aqui para as outras pessoas. As outras pessoas não tinham conhecimento do que desses conceitos bíblicos, desses conceitos cristãos. Eles só tinham entendimento do que era passado pela Igreja Católica. Até durante as celebrações eles não entendiam nada. Então, as pessoas começam a ter acesso ao que está disposto na Bíblia e começam a fazer as suas próprias interpretações. Que é isso, né, gente? A Bíblia hoje, ela tem diversas e inúmeras interpretações. Depende da forma que você queira entendê-la. Então, o que começa a acontecer na época? Essas pessoas têm essas interpretações e veem que muito do que era passado pela igreja não estava certo. Principalmente alguns soberanos, alguns líderes políticos dos reinos. Porque eles veem que eles não precisavam de uma legitimidade do Papa para poder governar, que não havia nenhum preceito cristão relacionado a isso, que eles não precisavam de uma autorização da Igreja Católica ou viver sobre os regimentos da Igreja. Então, a partir dessas interpretações, a gente começa a ter essa força e essa ascensão do protestantismo, e a gente começa a ter alguns líderes políticos adotando essa religião para os seus reinos. Então, nós temos o nascimento desses conflitos entre os católicos e entre os protestantes. Isso vai gerar conflitos entre os estados, porque às vezes um estado era católico e os seus indivíduos começam a aderir ao protestantismo. Isso vai gerando conflitos sociais e isso influencia de um estado para o outro, porque às vezes um estado, igual por exemplo, como eu disse, o Sacro Império Romano Germânico, ele adotava fortemente o catolicismo e às vezes ele iria querer dominar um outro território e queria impor a sua fé católica, e isso começou a gerar conflitos, até que então nós tivemos a figura de um acordo de Augsburg. Esse acordo de Augsburg aconteceu em 1555, já assim no auge da Idade Moderna. E o que ficou estabelecido esse acordo de Augsburg? Que cada reino, cada rei que tivesse sob a direção desse reino, que decidiria qual religião a ser escolhida. Se era protestante, se era católico, cabia a escolha do rei. Davam poder para esse rei definir. E ficou definido também nesse acordo que se o indivíduo que não se sentisse confortável com a escolha da religião por aquele rei, ele poderia ir para outro local. Então, não estou satisfeito com a fé católica do Sacro Império Romano Germânico, eu vou para um outro lugar que aderiu ao protestantismo. Mas quem definia era o rei. Então, cada reino, cada estado tinha a escolha da sua religião. E isso, gente, foi passado alguns anos, tivemos essa organização, os conflitos não zeraram, ou seja, não teve o fim, mas teve um momento de paz entre esses reinos. É claro que a gente ainda tem a figura da reforma protestante em si, eu digo no sentido entre estados, entre os reinos, até acontecer a Guerra dos 30 Anos. E o que foi essa Guerra dos 30 Anos? Foi, de fato, uma luta entre protestantes e católicos em nome dos seus reinos.
De novo, a gente vai ter essa figura do Sacro Império, Romano Germânico, com essa família dos Habsburgos, em que eles estavam tentando tomar o poder de outros estados, ou seja, agregar esses territórios para o seu império. E também, como eu disse para vocês, eles tinham essa fé católica como a fé do império, eles queriam expandir também essa religião católica para os demais estados. E nós temos a figura da Suécia e da Dinamarca, em que eles começaram a ter raízes protestantes, eles começaram a manifestar essa fé protestante. E começou um conflito entre esse Sacro Império Romano Germânico e esses demais estados. E o que acontece? Nós temos a figura da França. Primeiro a gente tem esse Sacro Império Romano Germânico, a Suécia, a Dinamarca, a Espanha, e nós temos a França. E o que acontece, professora? Na verdade, a França tá bem aqui no meio e o Estado espanhol estaria aqui. O que acontece? Esse Sacro Império Romano Germânico, ele começa a querer, como eu disse, dominar os territórios, principalmente em nome da fé católica, e querer dominar esses protestantes. Entra a figura da França nisso, porque nunca, gente, é somente pela religião, nunca é somente pela fé católica ou pela fé protestante. Sempre tem poder no meio, sempre tem disputa política no meio, que é disputa de relação de poder. Então, nesse primeiro momento, eles querem conquistar o território em nome da fé católica, e a gente vai ver a entrada da França nessa disputa, nessa briga, para defender estados protestantes. E olha o contrassenso. A França, na época, ela era católica. Porém, ela entra nesse conflito porque ela fica com medo desse Império Sacro Romano Germânico chegar ao seu território. Porque ela vê que esse território vai se expandindo, ele vai exercendo um poder. Naquela época, os Habsburgo tinham um enorme poder, até principalmente ali no final do século XIX. Então, assim, eles tinham um grande poder. E a França, temerosa, vão chegar até o meu território. Então, vou entrar nessa guerra e vou tentar barrar esse pessoal, vou tentar barrar os Habsburgos. Então, aqui a gente não vê só uma disputa de religião, a gente vê uma disputa política também. A França entra nessa guerra, inicia-se de fato essa guerra dos 30 anos e que realmente aconteceu durante 30 anos, diferente do que foi a guerra dos 100 anos, que durou muito mais tempo. Essa aqui realmente durou 30 anos. Começa-se em 1618 e ela termina em 1648. Como que se resolve essa guerra dos 30 anos? Chegam-se a um acordo porque percebem que eles precisam chegar no acordo. A França exerceu um grande poder para tentar coibir essa guerra. O Império Sacro, gente, é difícil essa palavra. O Sacro Império Romano Germânico acaba sendo um pouco de trava-língua. Eles começam a entender que a França exerceu um poder sobre eles também, e eles decidem realizar um acordo de paz nessa guerra de 30 anos. Eles mesmos decidem por fim. Não houve um vitorioso, não houve quem conquistou o poder, quem ganhou a guerra ou não. Eles mesmos vão chegar num acordo. E como que é feito esse acordo? Eles vão se reunir em cidades dentro do Sacro Império Romano Germânico, consegui falar. De um lado, nós temos a figura dos protestantes na cidade de Onnesbruck, que eles reuniram ali nessa cidade, e os católicos que reuniram em Münster.
É difícil mesmo, gente, falar tentar falar essas palavras em alemão. Então, em uma cidade reuniu os protestantes e em outra reuniu os católicos. E eles decidiram ali como que eles chegariam nesse acordo de paz. E novamente, eles chegam no entendimento de que cada estado deveria escolher a sua religião, como tinha sido feito no acordo de Augsburgo, mas que todos os indivíduos deveriam respeitar essa escolha desse líder, dessa religião, e não só isso, os demais estados, ou seja, estados nessa parte internacional, que seria, por exemplo, um estado em relação ao outro, deveria respeitar a escolha. Porque no primeiro momento, esse acordo de Augsburgo, aquele primeiro acordo, dizia a respeito que o líder tinha direito de escolher a religião e quem não se sentisse à vontade vazaria e ia para outro local. Agora, com esse acordo, que foi chamado de Paz de Westfália, que aconteceu em 1648, através dessa convenção, desse acordo de paz entre católicos e protestantes, chegou à consideração que caberia ao líder supremo, ao líder político desse estado, decidir a religião a ser escolhida e caberia aos outros estados respeitar a decisão do estado ao seu lado, do líder. Então, por exemplo, se nós tínhamos a escolha pelo Sacro Império Germano-Romano de ser católico e a Dinamarca ser protestante, a Suécia ser protestante, haveria um respeito mútuo. Por quê? Diz respeito a cada estado. Um estado não tem a ver com a política do outro. Então, nasce aqui um ideal de soberania. E o que seria essa soberania? O respeito à organização política do outro estado. Nesse sentido, gente, esse conceito de soberania, ele diz respeito à legitimidade, a território e ao poder do soberano. Como assim, professora? Por quê? O poder do soberano, ele seria executado, ele seria manifestado à medida em que houvesse a legitimidade das pessoas dentro do seu país, ou seja, dentro do seu estado, e também houvesse uma legitimidade externa, ou seja, outro estado reconhecendo o exercício daquele poder. E nós temos a figura do território. Aqui, então, a gente tem a concepção dessas três características. Um poder do soberano exercido no território através de uma legitimidade dos indivíduos. E essa legitimidade é tanto interna quanto externa. Por quê? É preciso que os indivíduos dentro daquela sociedade do Estado reconheçam o poder desse soberano, mas também é preciso que os demais estados reconheçam que aquele poder soberano é o que vai comandar aquele estado. Precisam entender que é ele que vai exercer o poder ali e respeitar. Então aqui esse conceito de soberania vem disso, vem da legitimidade conquistada pelo poder soberano, pelo aquele líder absoluto num nível interno do estado, como no nível externo também. Então, gente, essa paz de Westfália foi primordial para o conceito que nós temos de Estado hoje. Voltemos ao conceito de Estado. É uma organização política, jurídica de uma sociedade que tem como objetivo proporcionar um bem comum com um governo central, resolvendo os conflitos. Então, o que acontece também a partir desse conceito? Resolvendo os conflitos dentro de um território. Então,
só voltando aqui, gente, a cabeça deu uma bugadinha. O conceito de Estado que nós conseguimos através desse estudo do Estado moderno. É uma organização político-jurídica, como eu disse para vocês, poder e leis, de uma sociedade que tem como objetivo proporcionar o bem comum sob o mesmo governo e num território específico. Então, através desse acordo, dessa paz de Westfália, foi definido um território específico para o Estado, ou seja, ali ele manifestaria o seu poder naquele território. A gente tem essa consolidação e a determinação do que é o território. Nós temos um poder supremo para regular aquela sociedade. Nós temos um conceito de legitimidade, ou seja, é necessário que as pessoas reconheçam esse poder. Agora, só um ponto. Antes, a legitimidade ela era alcançada no Estado moderno através da igreja. Lembra que eu disse para vocês que o Papa daria essa legitimidade? Agora, através dessa paz de Westfália, a legitimidade vem do povo, a legitimidade vem dos indivíduos que integram essa sociedade e também uma legitimidade externa dos demais estados. Então, nós temos o conceito de legitimidade, nós temos o conceito de soberania, que é essa aceitação tanto interna quanto externa e um respeito, porque a legitimidade ela diz respeito a uma aceitação. A soberania em si, ela diz respeito, ou seja, ela menciona um respeito ao exercício desse poder. Ela é uma união tanto da legitimidade quanto um respeito àquele poder supremo, quanto o exercício daquele poder central. Então, gente, nós temos, a partir dessa paz de Westfália, a definição dos elementos do Estado, que nós veremos nas próximas unidades, que é um território definido, que é um povo definido, que é a soberania. Então, é a partir desse momento que a gente tem esse estudo do Estado. Por quê? Tivemos um território, tivemos um entendimento do que é soberania, nós tivemos um entendimento do que é legitimidade, e isso vai fazer com que nós tenhamos hoje o entendimento do que é um Estado. Um Estado, hoje em dia, para ser Estado, ele precisa desses elementos, ele precisa ter soberania, que é um reconhecimento interno e um respeito interno, e parte também para um reconhecimento externo e um respeito externo. Ele precisa ter um território definido, ele precisa ter o seu povo. E, acima disso tudo, ele precisa da legitimidade para o exercício do seu poder político. Então, esse foi o Estado moderno. Como eu disse para vocês, através do Estado moderno, nós teremos outras concepções, que será um Estado de direito, porque no Estado moderno, aqui a gente tem uma definição do que é Estado, mas nós não temos o amparo dos direitos dos indivíduos. Então, num próximo momento do Estado, nós veremos essa consolidação do Estado de Direito. Posteriormente, nós teremos um Estado democrático de direito, que é uma visão mais recente do que nós temos de Estado garantista, de um Estado que promove o direito das pessoas. Nesse primeiro momento, o olhar não foi para isso. A necessidade era um poder supremo, uma organização desse Estado e definição de critérios para esse Estado. Então, gente, na segunda-feira e na terça-feira, a gente vai tratar desse Estado de Direito, de como que começa esse Estado de Direito, partindo do liberalismo. A gente já vai trabalhar essas doutrinas políticas também, e para a gente entender o que foi o Estado de Direito, que foi a partir do liberalismo, foi a partir das reformas liberais que esse Estado absoluto ele começa a cair e dar origem a um Estado de Direito, em que o Estado vai ter um viés mais
garantista. E aí a gente vem com Revolução Francesa, a gente vem com Revolução Americana, Inconfidência Mineira, que foram movimentos iluministas, que foram movimentos liberais, que queriam essa concessão de direitos, que queriam um Estado de direito. Gente, infelizmente eu não consegui fazer uma aula ao vivo por questões de diretrizes do YouTube, mas eu espero que essas aulas atendam aos seus conhecimentos, que elas proporcionem esse acesso para vocês ao que foi a evolução histórica do Estado até o Estado moderno. Nós daremos continuidade a essas aulas na segunda e na terça. Eu quis propor essas aulas para a gente poder organizar os nossos conteúdos e também trouxe essa aula de sociedades. Qualquer dúvida, eu estou aqui, pode entrar em contato comigo. Professora, eu não entendi esse ponto. A história em si, ela precisa ser explicada. Eu sei que às vezes pode ser complexo, pode ser confuso para vocês, principalmente a gente não tendo uma troca pessoalmente, sendo por vídeo. Então, professora, na segunda-feira eu fiquei com dúvida nisso e nisso, a senhora pode explicar melhor? Estou à disposição, ou mesmo aqui pelo Class. Fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês. Até segunda para quem for de segunda, até terça para quem for de terça. Tchau, gente!